a gente só quer ouvir de Deus o que a gente quer ouvir. Mas muitas vezes Deus tem não para nós. Talvez esse seja um dos maiores desafios, né? Porque quando você quer fazer alguma coisa, Deus diz sim, você falou, maravilha. Agora, a pergunta é quando Deus diz não. O não, ele revela o que você carrega no coração. Sim. Porque existem muitas coisas que você nunca teve oportunidade de colocar para fora, mas quando você escuta o não, é a oportunidade. Sim. O não revela o nosso comportamento. O não de Deus revela o quanto você é obediente, o quanto você crê. Então, existe um poder muito grande no não. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e hoje estou recebendo aqui um amigo muito especial, meu vizinho inclusive, Gui Rebustini. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Vizinho, só estou esperando o convite para aquela janta. O cara já... Ainda não saiu, mas eu acredito que vai sair. Já começou me atacando. Deixa eu só tirar uma dúvida. Deixa eu só ver se eu entendo aqui um pouquinho. Exemplo, quando você chega no lugar e a pessoa já está, é a pessoa que te recebe ou é você que tem que chamar a pessoa? Forte, boa pergunta. Não, só para saber. Só para saber, porque ele já estava lá. Então aqui no programa tá feito o convite. Tá feito o convite. Agora é só alinhar as agendas. Né? Eu tive que marcar um episódio para conseguir marcar esse jantar. Só uma jantinha. No banquinho hoje, Dona Ingrid e o senhor Matheus. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, gente? Gente, olha só, nem apresentei meu amigo Gui Rebustini, pastor da Igreja Amor em Movimento, cantor. Que mais, Varão? Hoje um cantor aposentado, aposentado. Hoje, mas vamos mesmo falar, pastor? assim, eu ainda canto na igreja. Você acredita que o povo fica pedindo? Às vezes me empolga e dá uma cantada. Não, mas eu canto. Toda terça-feira eu tenho um culto na igreja e eu canto lá. Mas já abandonei a vida de cantor, né? Que bom. Varão. Já faz alguns... Que bom, graças a Deus por isso, né? Entendeu que o seu chamado alguns é a amigos palavra. Brincam comigo e dizem, não deu certo, aí virou pastor, né? Mas não foi. Na verdade, eu entendo que foi um período de Deus e até um preparo. Sim, porque você faz hoje. Quando eu estava vivendo aquele tempo de estrada, enfim, cantando, eu não imaginava que seria o momento que Deus estava me preparando para o que eu vivo hoje, né? Então eu tive a oportunidade de sentar com milhares de pastores, conhecer milhares de igrejas, desde grandes igrejas até pequenas. E na verdade hoje, olhando para trás, eu entendo que era um tempo que Deus estava me permitindo ver muitas coisas para hoje estar à frente de uma igreja, né? Sim. Você morou fora também, né? Morei. Terminei o colegial aqui, fui fazer escola bíblica nos Estados Unidos, fiquei 2 anos lá. Na verdade, meu chamado para pastor, assim, eu sempre tive muita convicção desde pequeno, né? Meu pai e minha mãe são pastores, fundaram uma igreja bíblica da Paz. Eu acho que com uns 4 anos de idade, assim, olhava para o meu pai e aquela sensação de um dia eu vou fazer o que meu pai faz, né? A princípio eu achei que era um sentimento de filho, né? Apenas tipo, admiração pelo pai. Mas depois eu fui entendendo que era mais do que isso, né? Eu comecei a entender que era um chamado de Deus para minha vida. Relutei por algum tempo, até por olhar a vida um pouco do meu pai, né? Sim. A vida de pastor exige bastante, né? Às vezes até da família toda. Sim. E por um tempo não quis, mas não tem jeito, né? É o que Deus tinha, é o que Deus queria. E então, quando eu terminei o colegial, fui me preparar. Fiz 2 anos de escola bíblica. Quando voltei, foi quando eu comecei, na verdade, a viajar, cantando, ministrando. E depois acabei ficando mais na igreja junto com meu pai pastoreando, até que aconteceu de a gente abrir a Igreja Amor em Movimento. O Gui, ele é filho do pastor Edson Rebustini, uma referência, um dos grandes líderes religiosos desse país. Então, por isso, quando ele se referiu ao pai, ele é filho do pastor Edson Rebustini, uma grande referência. Sim. Olha só, tema de hoje: como transformar desafios em oportunidades. Então, eu escolhi esse tema e eu quero trazer aqui alguns pontos. Eu queria ouvir como você enxerga, o que você entende, se faz sentido, se não faz. Eu queria ouvir um pouco da sua parte. Porque olha só, é muito difícil quando você está diante de um desafio. Mas é engraçado porque a mesma
De repente, uma pessoa diferente na mesma situação olha aquilo como oportunidade. Sim. Então eu queria que hoje a gente ensinasse para os nossos seguidores de que maneira realmente você, diante de um desafio, você consegue olhar aquilo como uma oportunidade. Tá. Entendeu? Primeira coisa que eu anotei aqui, que é eu compartilho muito isso, eu falo isso muito com os meus alunos, depende do ângulo que você quer olhar. Então, exemplo, enquanto para alguns é um desafio, para outros é uma oportunidade. Isso quer dizer o seguinte, o ângulo que você olha determina a maneira como você vai se comportar, determina o quanto você vai sofrer ou determina o quanto você vai ficar feliz. O ângulo, ele influencia muito. Eu acho que tudo na vida você tem dois ângulos para poder olhar. Isso faz sentido para você, Gui? Você acha que diante de um desafio, para transformar ele em oportunidade, o ângulo interfere? Com certeza. Você estava falando, agora eu lembrei de uma história até, bíblica. Gosto assim, quando o cara vem com base bíblica. É isso aí. Não sei se você se lembra da história do primeiro rei da nação de Israel, Saul. Sim. Né? Ele tá na casa do pai dele, de Quis, e acho que essa história tá ali em 1 Samuel, capítulo 9, começa a contar. E na verdade é muito interessante porque a princípio o texto começa dizendo que ele era um homem bonito e alto. É a única coisa que a Bíblia fala assim sobre ele. O pai de Saul perdeu as jumentas e falou para ele: filho, vai buscar minhas jumentas. Eu acho essa história maravilhosa porque eu acho que é exatamente isso. Um desafio ali. Sim. Uma situação difícil. Difícil, ou seja, vai procurar. E foi difícil porque ele ficou 2 dias procurando e não encontrou. Sim. Tanto que ele pensou em retornar para casa do pai, quando o amigo que estava do lado dele disse assim: não, cara, a gente veio até aqui, a gente já ficou 2 dias procurando, vamos voltar e não vamos levar nada? Vamos fazer alguma coisa. O amigo dele lembra ele e fala assim: cara, na próxima cidade aqui tem um profeta. Eu acho que a gente pode ir até o profeta para, de repente, ver se ele não tem um direcionamento para nós. Eles vão até o profeta, e quando chegam lá no profeta, Samuel, o que Samuel faz? Samuel unge a vida de Saul, porque num dia anterior, na verdade, Deus havia falado com o profeta dizendo: amanhã vai vir alguém aqui, vai bater na tua casa e você vai ungir esse homem como o próximo rei da nação de Israel. Essa história mexe muito com a minha cabeça, porque eu vejo até assim que a gente ouve até nos dias de hoje falar muito sobre propósito, né? Como é que você encontra o seu propósito e tal. E essa história me traz muitas respostas. Porque como é que você descobre o teu propósito? Como que diante de um desafio você encontra uma oportunidade? Como é que você, né? E nessa história para mim fala muito sobre isso. Porque um menino que a princípio sai de casa achando que vai buscar jumenta, volta para casa sendo o rei da nação de Israel. O primeiro rei da nação de Israel. Ou seja, como que tudo isso aconteceu? Era a possibilidade disso acontecer. Quase que impossível, né? Imagine se ele falasse: não, pai, não vou. Pô, pai. Exatamente isso. Tanta coisa pra fazer e eu tenho que ir atrás. A queda jumenta? Pô, eu tô ocupado, Então a gente encontra alguns princípios nessa história que eu acho que nos ajuda até dentro disso que você tá falando. E se você pegar um gancho que você tava falando agora, eu lembrei. Até mesmo Davi a gente consegue trazer pra esse contexto. Também. Porque ele vai pra levar queijo pros irmãos. O lanche lá pros irmãos, o alimento pra eles. E ali vence um gigante. E ali ele é promovido, né? Diante de um desafio. Agora, olha só. Imagine se Davi falasse: não, pai, não vou. Sim, ele poderia justificar, falando: não, eu tenho as ovelhas aqui para cuidar, eu tenho os afazeres aqui do dia a dia. Manda uma outra pessoa, né? Ou seja, a sensibilidade da pessoa, ela conta muito numa situação como essa. Sim. Obediência, autoridade, entender da autoridade, eu acho que todas essas coisas acabam conduzindo a pessoa para esse lugar até de oportunidade que Deus preparou para ela, né? Saul, como é que ele chegou no profeta Samuel? Foi porque ele obedeceu o pai. Talvez ele não fazia ideia o que iria acontecer, mas o pai falou: menino, vai lá procurar minha jumenta. Ele saiu para procurar. Segunda coisa que eu vejo nessa história é com quem você anda, com quem você caminha. Se ele não tivesse o moço do lado dele, ele ia ter cansado, ia ter voltado. Ter voltado. Né? Então, tem momentos que às vezes a gente até perde oportunidade por conta das pessoas que estão à nossa volta. Né? Alguém que dá um insight e fala assim: não, cara, você nasceu para isso, vamos mais um pouco, tenta mais uma vez. Né? Peraí, Gui, 2 coisas muito importantes você trouxe aqui. Primeiro, quais são as horas que você está recebendo, mas você, porque acha que você já sabe, ou por um orgulho, ou por desobediência, você não está
obedecendo, você não está atendendo. E essa ordem que você recebeu era justamente o que ia te conectar com uma outra pessoa que poderia mudar a sua história. Sim. Mas por rebeldia ou por falta de atenção, ou até mesmo porque você acha que aquilo não tem importância, você está perdendo grandes oportunidades na vida de se conectar com pessoas que vão mudar a sua história. É importante você refletir sobre isso. Outra coisa importante que você falou agora, as pessoas que caminham ao nosso lado. Sim. Porque elas tanto podem te ajudar na caminhada, tipo assim, cara, não desiste, dá Sim, mais um passo, sim. espera mais um pouco, espera até amanhã, Sim. ou pode falar, é mesmo, vamos voltar. O rapaz que estava com o Saul poderia muito bem dizer, é mesmo, já procuramos 2 dias, vamos embora. Ou seja, ele teria voltado, sem jumenta, sem ter recebido a unção. Então, até eu penso assim, o propósito, ou entender o que você vai fazer da tua vida pro resto da vida, muitas vezes acontece no dia a dia, são os problemas da vida, né, que você vai enfrentando debaixo de direcionamento, de obediência, enfim. Então a gente vê grandes homens de Deus na Bíblia que acabaram vivendo isso meio que quase que sem querer, né? Sim. Obedeceram, caminharam, estavam no ambiente certo, com as pessoas certas e viram ali uma oportunidade e a vida, o destino da vida delas nunca mais foi a mesma. E aproveitaram o momento, não deixaram passar. Sim. Obediência e pessoas. Isso vai interferir no ângulo que você está olhando diante de algo que você tem na sua vida. Eu vejo isso até aconteceu na minha vida, né? Eu agora em dezembro vai fazer 11 anos que eu fui consagrado a pastor. Uhum. Pastorei com o meu pai há alguns anos, né? Hoje a igreja, que é a Igreja Amor em Movimento, nasceu de um culto chamado Amor em Movimento que eu fazia às terças-feiras na igreja do meu pai. A princípio, eu achei que eu ficaria ali o resto da vida. Na cabeça do meu pai, eu era o sucessor dele, Sim. né? Tanto que até hoje ele brinca, fala assim, acho que você em algum momento vai ter que voltar lá para cuidar, que eu vou... Falei, pai, agora eu já fui, né? Mas assim, na minha cabeça eu ficava às vezes até um pouco confuso, porque, puxa, eu tenho algumas coisas no meu coração que eu quero fazer, não sei se eu conseguiria fazer aqui dentro, mas estava tudo bem com isso, né? Eu recebi algumas palavras de Deus dizendo que eu seria enviado, que eu abriria uma igreja, enfim. Mas eu fiquei ali quietinho. Sim. Um dia meu pai me chamou para conversar e falou, filho, não sei se você entendeu o que tá acontecendo. Eu falei, o que, pai? Ele falou assim, Amor em Movimento não é um culto, é uma igreja, né? Você precisa ir para algum lugar, não é um projeto, é um ministério. O que você começou aqui. Por que eu tô falando isso? Porque na verdade as pessoas pensam que Igreja Amor em Movimento nasceu de uma vontade que eu tive e um projeto. Não, eu só obedeci. Obedeci. Meu pai que falou isso pra mim, eu falei, pai, além de você ser meu pai, você é meu pastor, meu líder. Se você falar pra mim, fica aqui a vida inteira, eu vou ficar. Mesmo talvez pensando que poderia fazer outra coisa, eu vou ficar. Mas se é isso que você acha que tem que fazer, claro que já confirmou no meu coração, porque de alguma forma eu sabia que eu seria enviado em algum momento. E aí eu fui. Então assim, um desafio, né? Pra mim, a princípio, tava tudo certo. Meu pai é pastor de uma grande igreja em São Paulo, eu já tava lá, pregando. E outra coisa, você poderia falar assim, não, tá tudo bem, meu pai já construiu, já tem aqui todo um projeto, todo um ministério, e não. Sim. Olha só que interessante, né? A importância da obediência. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E outra coisa, fala pra gente onde que é o endereço, porque só pelo que você já trouxe aqui na primeira parte, irmãos, já muita coisa importante, Deus com certeza já te usou pra achar muita gente que tá assistindo. Onde que ela está localizada? Pra ela você fica ali na Barra Funda, Avenida Ordem e Progresso, 661. Está convidado para você conhecer. É um prazer Igreja do Pastor Gui. lá. Olha só, dentro do que você trouxe, da questão da obediência, se você pudesse dar uma dica, porque, exemplo, para algumas pessoas isso é muito difícil. Sim. Obedecer se não faz sentido. Sim. Obedecer se não enxergo autoridade. Sim. Obedecer se aquilo não é o que eu imagino. Sim. Qual é a dica que você daria para essas pessoas que têm dificuldade em obedecer quando recebem um comando? Talvez essa seja uma das áreas que seja mais difíceis para nós, só que se você olhar para o nosso relacionamento com Deus, Deus exige isso de nós o tempo inteiro. Porque tem muitas coisas que Deus fala conosco que a princípio você não entende. Não faz Quando sentido Deus nenhum. não faz sentido. Deus fala, vai para a esquerda. Você olha para a esquerda e fala, mas Deus, todo mundo já foi para a esquerda, deu errado. Eu vou para a esquerda. E é engraçado que na Bíblia, o tempo inteiro você vê isso acontecendo. Sim. O tempo inteiro. Coisas que não faziam sentido. E eu acho que olhando assim para várias histórias, né, na Bíblia, eu vejo que é algo que Deus gosta de fazer. Porque quando a gente faz aquilo que não faz sentido e dá certo,
a gente entrega o reconhecimento para a pessoa certa. Ou seja, foi Deus que fez. Sim. Né? Não é que eu sou muito bom, não é que eu sou muito capaz. Foi Deus que fez. Eu o tempo inteiro, eu vivo nesse lugar. Onde eu sei que eu posso fazer coisas muito legais e tudo isso, mas eu sei que é Deus. Sim. Né? Não sou eu. Eu sempre falo isso, né? Na minha vida, tudo aquilo que Deus pediu que não fazia sentido, o nome dele foi glorificado no final. Sim. E tudo aquilo que você faz que faz sentido, você não dá o mérito para Deus. Sim. Sim. Eu, por exemplo, desde muito pequeno, uma das coisas que me impedia até de pensar, puxa, vou ser pastor, é porque eu nunca gostei de falar em público. Eu era uma criança que eu fugia dos trabalhos da escola, eu tirava 0 porque eu não queria aparecer na frente das pessoas, e Deus falava comigo, não, você vai ser como seu pai que fala, e pastor não tem jeito, né? Você tem que falar na frente das pessoas. E hoje eu falo toda semana, no mínimo 2 vezes na frente da igreja, né? Só que toda vez que eu vou subir no púlpito, eu tenho aquela convicção assim, eu estou fazendo isso aqui porque um dia eu obedeci e eu sei que não sou eu que estou fazendo, é Deus. Você é só um instrumento. É só um instrumento, né? Então, a sua história é muito parecida com a minha nesse aspecto, que eu friso muito isso. Se Deus pediu, não faz sentido, é porque você vai glorificar o nome dele. Sim. Se Deus pediu, você não quer fazer, é porque tem a ver com o seu propósito. Na minha introversão, eu não queria fazer isso aqui. Sim. Não queria dar treinamento, eu não queria ministrar. Sim. Eu queria ficar nos bastidores, tanto Sim. que eu tive que, numa zona de expulsão, sair do instituto, porque eu não queria. Sim. Entendeu? Sim. E é o que você acabou de falar, Cleiton, eu não queria falar em público. Sim. Entendeu? Sim. Então, o que Deus está te pedindo que você não quer fazer, isso tem uma ligação com o seu propósito e você nunca parou para pensar. Quais são as coisas que Deus te pede, você reluta, você fala, não faz sentido, eu não quero, e isso e aquilo, por dores emocionais, por exposição, não importa o motivo. Quer um conselho? Obedeça. Sim. A partir do momento que você começa a obedecer, as coisas começam a acontecer na sua vida. E obediência, eu acho que mostra muito onde está o nosso coração. Porque para você obedecer quando você não entende, você precisa confiar. Você só obedece, você não é louco. Isso eu aprendi agora, é forte. Você não é louco. Ou seja, você para pensar, não faz sentido, tá? Mas então, se você não é louco e você sabe que ir para a esquerda vai dar errado na sua cabeça, por que você vai? Porque você confia. Vou então, subir nos stories. A obediência tem a ver com onde está o seu coração. Como o episódio vai lá só daqui a algumas semanas, então dá tempo eu subir hoje e aí... A frase é minha. Não, mas isso é forte. Muito forte. A obediência ela tem a ver com onde está o seu coração. Sim. Tanto é que lá na conferência, junto com o pastor Vitor Hugo, e ele sentou na mesa, e eu venho falando muito isso ultimamente, porque ele falou, Cleito, tudo que tem a ver com dinheiro não tem a ver com Deus. Sim. Então quer dizer o seguinte, Deus pode te direcionar, mas se Mamon, que é o Deus do dinheiro, falar que você não vai fazer, você não faz. E aí o que você falou encaixa, porque onde está o seu coração, ali vai estar a sua obediência. Sim, sem dúvida. Ontem mesmo eu preguei na igreja sobre quando o povo estava no pé do Sinai, Moisés subiu para ouvir de Deus, e Deus deu a ele ali os mandamentos, enfim. E depois de 40 dias, quando Moisés desce, o povo já estava desviado, adorando um bezerro de ouro. Sim. A pergunta que fica é por que o povo fez isso? Depois de 40 dias. Porque na minha cabeça eu acho o seguinte, o povo colocou a dependência na pessoa errada. Ou seja, porque eles falaram, cadê esse Moisés? Cadê o nosso líder? Ele não vai descer? Mas a questão é, mesmo que Moisés não descesse, quem está acima de Moisés? Sim, Deus. Moisés morreu e o povo entrou na Terra Prometida. Por quê? Porque Deus levanta outra pessoa se necessário. Então o povo em algum momento desobedeceu porque colocou a confiança no lugar ou na pessoa errada. Sim, exatamente. Vamos lá. Gui, eu queria te perguntar sobre a história de Saul e de Davi. Você diria que o mais importante para a gente chegar no nosso propósito é realmente viver essa vida de princípios no dia a dia? Porque muitas vezes a gente fica se perguntando, como que eu faço para chegar lá? Aqui que eu tenho que descobrir, tenho que fazer algo mirabolante? Não, é só viver isso todos os dias? Eu acho que, eu penso assim, que a gente tem que fazer o que a gente pode fazer, sempre. Eu acho que a gente também não pode se esconder atrás, né? Dar desculpa de, não, eu tô esperando, Deus não vai fazer tudo. E essa história até me ensina isso, que na verdade o propósito, muitas vezes a gente tropeça nele.
Saul saiu de casa, ele não sabia que ele ia ser rei da nação de Israel. Ele só foi procurar a jumenta do pai. Ou seja, mas ele estava em movimento, fazendo alguma coisa, fazendo com o que tinha nas mãos dele naquele momento. Ele sai e volta para casa sendo o rei. Tem muita gente que acaba não fazendo alguma coisa, porque não sei exatamente se é o que Deus tem. Enquanto eu não sei, eu estou fazendo alguma coisa. O que está ao meu alcance. Até eu descobrir que eu nasci por aquilo ali. Aí, meu amigo, eu vou gastar minha vida e vou morrer por esse propósito que Deus colocou nas minhas mãos. Muito forte. Muito bom. Gui, você que cresceu com a referência do seu pai sendo pastor, como que você lidou com a situação de que você só ouvia falar de Deus? E qual foi o momento que você falou assim, agora eu quero decidir conhecer esse Deus ou me relacionar com ele? Como que foi? Eu sempre falo, brinco até na igreja, não tem filho de crente, neto de crente. Ser cristão é uma experiência pessoal de cada um, né? O que me ajudou muito é que, por mais que eu tenha ouvido na igreja e, né, tenha sido exposto ao evangelho muito cedo e o tempo inteiro, é que eu vi o evangelho sendo pregado dentro da minha casa com as atitudes do meu pai e da minha mãe. Então, para mim, isso foi o que mais marcou na minha vida, né? Porque se meu pai pregasse na igreja, mas chegasse em casa e eu visse algo diferente, pra mim, em algum momento, eu acho que ainda mais na adolescência, não faz sentido, né? Mas pra mim não tinha como. Eu falei, cara, é isso. Olha meu pai. Nunca vi meu pai falando alto com a minha mãe, nunca presenciei uma briga na minha casa. Então, muito mais do que eu ouvi na igreja foi o que eu vi dentro de casa. Então, isso me levou a querer ter experiência com Deus, querer ter esse Deus que os meus pais tinham e ter experiências com esse Deus também. Diante daquilo que você via eles praticando e não do que você ouvia eles falando. Sim. Ou seja, né, o que você que é pai, mãe, que está acompanhando esse episódio, o que você tem ensinado para o seu filho sem abrir a boca? Sim. Porque é o que você falou. Sim. Os maiores aprendizados que você teve com seu pai, ele não abriu a boca, mas era no que ele praticava. Eu não lembro quem falou essa frase, mas alguém no passado disse, pregue, se necessário for, use palavras. Ou seja, tua vida fala muito mais alto do que qualquer outra coisa. E graças a Deus eu vi isso dentro de casa. E esse é um dos motivos de muitas vezes você convidar pessoas para ir em determinados ambientes, inclusive a igreja, e a pessoa não vai. Sim. Porque quando ela olha para você, ela não enxerga autoridade. Sim. Ela olha só a prática e fala, não. Quando eu assumi uma igreja, quando a gente abriu a Igreja Amor Movimento, eu fiquei assustado, porque a gente começou a fazer obras, né, no lugar, e aí a gente começou a lidar muito com prestador de serviço, enfim. E muitas pessoas negavam pra gente, não vou fazer, não. Não, mas não vai fazer por quê? Não, porque é igreja. Eu falei, mas como assim? Igreja? E na minha cabeça deveria ser o contrário, né? Não, eu quero prestar serviço pra igreja, eu quero fazer negócio com o povo crente. Crente dá trabalho, irmão. Então, agora sendo pastor eu sei. É que não te contaram, mas o crente dá um trabalho. Você não reparou que aumentou os meus cabelos brancos? São só 4 anos. Tá com 22 anos, ninguém fala, mas parece que tá com 52, né? Não, eu tô com 37 anos. 37. Mas é isso aí, mas é verdade isso aí que você falou. E eu sempre tive essa preocupação quando eu entendi que aquilo que eu praticava trazia um peso muito maior para o ensinamento dos meus filhos do que aquilo que eu falava, entendeu? Quando você entende isso, você entra num processo de transformação, porque aí você não se preocupa mais com o que você vai falar, mas sim com o que você vai praticar. Entendeu? Segundo ponto que eu coloquei aqui que te ajuda a transformar um desafio em oportunidade: resiliência. E por que eu trouxe esse ponto, Gui, como resiliência? Porque resiliência é justamente quando você olha para algo que você fala, cara, isso aqui deu errado. O que eu estou fazendo aqui? O que é resiliência? A capacidade que você tem de voltar ao seu estado normal. Então é mais ou menos assim, olha, eu saí daqui achando que essa câmera vai funcionar e que vai gravar em 4K, perfeito. Quando eu cheguei aqui, ela não está funcionando, fiquei triste. Ou seja, um desafio. A velocidade que eu volto ao estado normal de olhar para ele e falar, não, vamos arrumar, ou então vamos usar essa câmera e tal, isso aqui é resiliência, que é quando você volta ao estado normal. Então, dentro de um processo de você transformar um desafio em oportunidade, a resiliência conta muito. Você acredita nisso também? Sem dúvida, é bíblico isso. Eu gosto assim, quando o cara já vem com a base bíblica. Porque aí não é o que eu acho, é o que tá na Bíblia. O povo vai achar que eu sou um religiosão, né? Porque ela só tá falando de Bíblia, não fala...
Não, mas isso é uma coisa que eu aprendi muito hoje. Mais uma que eu vou aprender. Eu aconselho pessoas, né? Então senta um casal na minha frente e fala assim, pastor, o que você acha? Eu não acho nada. Vamos ver o que a Bíblia ensina. Isso aí, o que a Bíblia fala sobre isso? Eu vou te dar minha opinião agora para você tentar resolver o teu casamento? Não, eu vou falar o que está escrito aqui e vocês resolvem entre vocês e com Deus, né? Enfim, você falando sobre isso me veio de novo um texto na Bíblia. Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12 fala sobre isso. E eu gosto que ele vem com o capítulo e versículo. Tá fácil, né? Ele já dá... Porque vai falar sobre isso lá, vai falar como é que o escritor aos Hebreus está falando assim, como é que se herdam as promessas de Deus. E aí tem no versículo 12, ele fala assim, fé e... Na verdade, ele usa a palavra que em algumas versões é paciência e em outras versões é perseverança. Ele fala, é pela fé e pela perseverança que se herdam as promessas de Deus. Ou seja, o crente às vezes acha que é só crer. Só que a questão não é que é só crer. Crer por um dia é muito fácil. Agora, crer depois de ter passado 5 anos e não aconteceu aquilo que você está crendo, é aí onde entra o problema. Por isso que o escritor vai falar o seguinte, não basta crer, você precisa continuar crendo. É pela fé e pela perseverança que se herdam as promessas de Deus. Então resiliência é isso, é eu permanecer, é eu não desistir, é eu continuar. Você precisa crer, você precisa depois obedecer. E aí, recentemente, Gui, eu estava ministrando uma palavra justamente sobre isso e eu percebi que o terceiro é paciência. Sim. E eu sempre achei que obedecer era mais difícil. E hoje, para mim, o mais difícil é ter paciência. Porque a gente vive na era da ansiedade. Potencializado todos os dias. Esperar é a coisa mais difícil. Deus te deu uma palavra e você não vê aquela palavra se tornando realidade na tua vida em 1 ano, em 5. Tem gente que espera que 5, 10. E a gente acha isso anormal. Olha para a Bíblia. Olha Abraão, olha a história dos patriarcas, todos esperaram muito tempo. Olha Moisés, né, no deserto, eles ficaram 40 anos. Recentemente eu tive uma experiência muito forte nesse sentido, por isso que eu entendi que o meu desafio é a paciência. Por quê? Porque eu recebi uma palavra em 2020 e eu achei que 2022 ela já tinha se cumprido. Sim. Ok. 2024 agora, quando eu cheguei em um determinado ambiente, Deus falou, esse que eu tinha preparado para você. E ali caiu a ficha do quanto eu tinha me precipitado por falta de paciência. E outra coisa, porque eu também não estava preparado. Porque tem isso, a paciência ela tem uma ligação com o seu preparo. Sim. Ah, mas é o tempo de Deus. O tempo de Deus muitas vezes já chegou e você não está preparado, ele não pode. Você perde a oportunidade. Exatamente, entendeu? Então, a paciência hoje para mim é um dos maiores desafios que eu vejo que não só eu, mas como muita gente enfrenta por causa da questão da ansiedade. Sim. E isso que você falou agora eu acredito muito. Se você não estiver pronto para o que Deus tem para a tua vida, você na verdade retarda o que Deus quer fazer. E eu até penso que a gente pode de alguma forma até não acelerar Deus, porque ninguém move Deus, mas acelerar às vezes o que Deus quer fazer. Porque Deus te entregou uma palavra, você precisa estar pronto para aquilo ali. Ou seja, essa responsabilidade de me preparar para aquilo é minha, né? Eu vejo, por exemplo, desde pequeno eu sentia que eu seria pastor. Mas em algum momento virou a chave para mim, eu falei assim, cara, se é isso que Deus tem pra minha vida, eu preciso me preparar. Então eu falei, como é que eu vou me preparar para ser um pastor? Bom, vou estudar a Bíblia. Então eu coloquei como propósito, eu vou ler a Bíblia 2 vezes por ano. Então durante alguns anos eu fiz isso. De 6 em 6 meses eu li a Bíblia de capa a capa. E eu acho que eu acelerei um pouco até o tempo. Por quê? Porque eu estava pronto. Agora imagina se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse me preparado e Deus fala assim, chegou um momento, acho que agora você poderia... Não ia acontecer, Deus não ia permitir. Porque Deus é tão bom que Ele nos poupa de sofrimentos, né? Ele não vai te expor num lugar que aquilo ali vai te matar e vai te destruir. Não, e olha o que você está falando, porque mesmo que você não... Igual no meu caso, teve uma situação de uma palavra que eu recebi que eu achei que eu já tinha recebido aquela promessa que Deus tinha feito. E teve uma outra situação que eu achei que também tinha acontecido. Olha que interessante. Esse espaço que nós estamos aqui hoje, que é a LF, quando eu entrei aqui, eu vim sozinho. Eu falei com o amigo, o Leandro, ele falou assim, cara, tem um espaço lá no 10º andar. Eu achei estranho, porque eu falei, cara, 10º andar, você nunca me falou que tinha sala. Ele falou, não, tem um espaço grande lá. Tá bom, quando eu entrei aqui, eu olhei o espaço, que é metade do andar, eu falei, cara, como é que esse espaço está aqui? Ele nunca falou. Quando eu estou aqui olhando as salas, eu lembrei de uma palavra que eu recebi em 2017. Uma pessoa da igreja chegou e falou assim, irmão, eu vi você
em uma sala. Nessa época eu trabalhava no Pão de Açúcar, eu era gerente, eu estava começando, em 2016 que eu comecei com o Thiago, eu era voluntário com o Thiago. Ele falou assim, irmão, eu vi você, eu tive uma visão que você estava em uma sala, essa sala ela era toda de vidro, e você praticamente via Alphaville inteiro dessa sala. Aí eu, amém, recebi. Trabalhava CLT, tá ok. Sim. Em 2018, quando o Instituto estava ali na Araguaia, era uma sala grande também, tinha algumas janelas, eu achei que ela tinha se cumprido lá. Sim. Falei, a promessa, né, a palavra que eu recebi, amém. Tá bom, quando eu entrei aqui, eu lembrei dessa palavra. Sim. Aí eu parei e falei, peraí, será que aquela promessa que eu recebi é pra cá? Por que eu ia lembrar? Quando eu entrei, eu lembrei. Veio no meu coração. Aí eu fiz uma oração. E nessa oração eu falei, Senhor, se então esse espaço é pra gente vir pra cá, é o que o Senhor preparou pra gente, então que o dono seja flexível. Eu fiz essa oração. Por que você pediu pra ele ser flexível, Cleiton? Não sei, foi o que veio. Seja flexível. Entrei em contato com o Leandro, falei, Leandro, cara, eu gostei da sala, como é que funciona lá? Ele falou, cara, deixa eu te explicar, essa sala tá fechada há 6 anos. 6 anos que ela tá fechada. E o dono lá, ele é inflexível. É por isso que ela tá fechada. Porque ele não quer alugar pra ninguém. Ele tem vários imóveis e tal. Então, eu falei, tá bom. Aí a Luciana falou, então faz a proposta pra ele. Fizemos a proposta. Ele aceitou. Aí no dia que eu fui assinar o contrato, o advogado dele falou assim, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu peguei o seu perfil, mandei para ele, porque ele sempre falou que ele só alugaria essa sala para uma multinacional ou para uma grande empresa. Mas eu não sei o que aconteceu, ele autorizou alugar para você. Fala para ele, eu sei o que aconteceu. Não, eu sei o que aconteceu. Então olha só, quanto tempo se passou, entendeu? E quando eu recebi, se alguém chegasse e falasse assim, ó, eu vi você numa sala e você vai ter uma empresa de desenvolvimento, imagina, cara, eu sou CLT, eu sou gerente de supermercado, irmão. Entendeu? Não, e é até interessante isso, que às vezes a gente até se esquece, né? Sim. Passou quanto tempo? Tanto que você entrou aqui, cara, aí você 7 se lembrou. Anos, Deus faz você lembrar, por causa da promessa que está se cumprindo. Eu sempre falo isso na igreja até, assim, a gente se esquece, mas Deus não esquece. É uma coisa que eu aprendi, Deus não fica devendo nada. Eu acho que até por isso que a gente tem que até anotar o que Deus fala, colocar num papel. Tem lá em Abacuque, quando Deus dá uma visão e fala, ele fala, escreva a visão. Você passar, torna você bem legível pro povo, para quando o povo passar até correndo, eles consigam ler. Por que Deus tá falando isso? Porque ele sabe que a gente esquece. É isso aí. Mas ele não esquece. Mas ele não esquece. É aquilo porque que ele a promessa falou, ele se cumpre. Amém, vamos lá. Pode perguntar. Gui, você como pastor, tem um versículo na Bíblia que fala sobre... Vai apertando aqui, né? Agora já vai com base bíblica também. Agora é isso aí. Tem aquele versículo bem polêmico. Eu só não vou lembrar. Mas você trouxe a situação que você precisa ir atrás pra fazer, não ficar esperando. Sim. Aí tem um versículo que fala que o efetuar é de Deus. Sim. Em que sentido isso, em que situação e sentido isso entra? Você pode compartilhar com a gente? Sim. Não, eu acho que na verdade é assim. Eu acho que a gente tem que fazer sempre o que está ao nosso alcance. Você faz aquilo que você pode fazer. Agora, aquilo que você não pode fazer, você deixa nas mãos de Deus, né? Tem gente que tá parada sem fazer nada porque ainda não teve clareza do que Deus tem para a vida dela. E talvez se ela não fizer nada, nunca vai ter, né? Porque muitas vezes é exatamente isso. A gente acaba descobrindo no meio do caminho. Como é que você tá aqui hoje? Você trabalhava no Pão de Açúcar, você for servir o Thiago. Você imaginava quando você estava lá que depois de 5 anos você estaria aqui? Não, jamais. É quase que você foi tropeçando e você foi entendendo. É isso que Deus tem pra mim, sim, né? E você fez. Então assim, o realizar, no sentido assim, quem faz é Deus, né? Mas existe sempre, eu acho que essa é a beleza do relacionamento entre Deus e o homem, porque tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que nós precisamos fazer, né? E tem uma coisa importante dentro disso, Ingrid, porque assim, ó, é o que o Gui falou, se Deus chegasse para você e falasse, cara, você vai ter uma empresa e eu vou usar a sua empresa como instrumento para alcançar vidas. Cara, não, eu não vou ter uma empresa, porque eu sempre fiquei nos bastidores. Tanto que para sair do instituto eu entro numa zona de expulsão, porque eu não queria sair, eu queria continuar servindo o Thiago. Foi um processo. Não, me deixa aqui, foi. Literalmente eu tive que ser arrancado de lá. E olha só que interessante,
precisava ser dessa maneira, porque não tem a ver com o Cleiton, tem a ver com as vidas que são alcançadas através do Cleiton. Eu sou só um instrumento, assim como você. Olha quantas vidas estão sendo alcançadas hoje, olha quanta coisa importante, quanto discernimento, quanto entendimento diante do que você falou aqui. Você não tem noção da quantidade de pérolas, vamos dizer assim, que Deus te usou aqui para compartilhar. O quantas pessoas não têm entendimento, eu não tinha pensado assim. Sim, e até o que você falou agora de que você foi arrancado, eu acho que Deus faz muito isso. Às vezes a gente reclama com Deus de algo que aconteceu que nós não gostaríamos, né? Por exemplo, uma pessoa foi mandada embora do emprego. Meu Deus, e agora? Mas pensa numa coisa, tem gente que se não fosse mandada embora do emprego, ficaria ali naquele emprego o resto da vida. Só que Deus às vezes tinha muito mais. Então até coisas... Eu percebo que Deus às vezes... quando quer nos levar para algum lugar, ele precisa nos arrancar de onde nós estamos. Só que isso para nós, naquele momento, não é confortável, né? Você foi mandado embora, você foi expulso. Só que é nesse momento, muitas vezes, que Deus está te chacoalhando e te dando um destino, falando, não, vem para cá, porque eu tenho outra coisa para você. Porque o seu pai, quando chega para você e fala... abre uma outra igreja. Você sabe o que eu fiz? Saí da reunião com meu pai, peguei o telefone e liguei pra minha mãe. Falei, mãe, você tá sabendo? Ela falou o quê? Eu falei, teu marido me mandou embora. Ela, não, meu filho, não é isso, é que a gente acredita em você. Mas você obedeceu. A insegurança e o medo vem, normal pra qualquer pessoa. Sim. No meu caso também. Aí depois do processo, eu lembrei e falei, cara, várias vezes o Thiago chegava e falava, cara, você tem que montar a sua equipe. Então Deus já tinha mostrado algo pra ele, mas eu não queria. Então você não deu trabalho, eu dei, por isso que eu entrei na zona de expulsão. Mas não tem a ver com o Gui, não tem a ver com o Cleiton, não tem a ver com a Ingrid, tem a ver com as vidas. É muito maior do que... Olha quantas vidas são alcançadas, impactadas, transformadas através dos cultos hoje, do seu ministério. Dúvida. E um outro público, você vê, eu estava na igreja do meu pai, quer ou não, eu pregava para o público ali da igreja do meu pai. Hoje eu falo com outro público, pessoas diferentes, muitas pessoas chegaram, ou seja, Deus tinha algo para fazer e se eu não saísse... talvez não iria acontecer da maneira que está acontecendo. Com certeza. Terceiro ponto que eu coloquei aqui, eu coloquei esses 3 pontos, vamos frisar nesses 3 pontos. Então o primeiro foi o ângulo que você está olhando, como transformar um desafio em oportunidade. O ângulo que você está olhando, o segundo foi a resiliência e o terceiro, fortalecimento da fé. O quanto a fé você entende que ela é importante para você poder pegar um cenário difícil e enxergar aquilo como oportunidade? Eu acho que é... Base bíblica, Barão. Eu só aceito agora com base bíblica. Os 2 primeiros eu trouxe base bíblica. Agora subiu a régua, não quero nada menos do que isso. Muito não vem com essa conversinha, não. Eu quero Bíblia. Você não acha nada. Não, tem Bíblia. Bom, a fé... É interessante que a fé, ela não tem como nem você pedir para Deus, né? Deus, me dá um pouco de fé. Biblicamente, a fé vem como? Pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eu não posso falar, pastor, ora por mim aqui, me transfere um pouco de fé. Ô Deus, eu vou fazer uma campanha de 7 dias, vou orar muito para minha fé aumentar. Não, biblicamente pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a tua fé vai crescendo. Agora, qual que é a importância disso na vida, nas nossas vidas, na vida de um cristão, até, né, pessoa que de repente professa uma fé diferente, mas qual que é a importância disso? Eu vejo que é o principal pilar. Por quê? Porque dificuldade não tem uma pessoa que não passe na vida. Momentos desafiadores todos nós enfrentamos. Agora, o que nos mantém de pé num momento difícil? É o que você crê. Tá ruim, mas eu sei que vai melhorar. Como é que você sabe? Não sei, porque é uma fé, uma convicção interna que te diz, fica tranquilo, eu tenho uma promessa, vai se cumprir, mas eu não tô vendo, eu não tô enxergando, não tô... né? Mais Bíblia para vocês, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Eu amo essa passagem que fala sobre Jesus, na verdade ele conta uma historinha para ilustrar uma verdade espiritual que ele está tentando ensinar. E ele fala, olha, foram construídas 2 casas. Uma foi construída sobre um monte de areia e uma foi construída sobre a rocha. A tempestade veio e bateu aonde? Nas 2. Ou seja, tempestades bate na vida de todo mundo. É quem crê, quem não crê, quem é ateu, quem crê em Deus, na vida de todo mundo. Agora, quem que fica de pé? A vida de quem que não é destruída? E ele diz que aquela rocha é a palavra de Deus, ele fala ali. Então, ou seja, quando eu apoio a minha vida na palavra de Deus, quando eu creio, né, a minha vida fica de pé, não é destruída. As tempestades vêm, os dias difíceis vêm, mas eles vão também, e eu continuo firme,
porque eu apoiei a minha vida na palavra de Deus. E esses dias eu estava pensando, né? Você quer entender um pouco da sua fé? É o quanto você crê em Deus. Sim. Claro que todo mundo, se eu perguntar assim, você acredita em Deus? Você Sim. crê? Claro, Cleiton. Nossa, eu Sim. creio. Crê em que nível? Sim. Crê no nível de ele te pedir algo que não faz sentido e você obedecer. E você, como você trouxe muito bem aqui, você seguir firme até o final, porque Sim. você crê, você Sim. sabe quem te direcionou, Sim. entendeu? Você sabe debaixo de qual palavra, Sim. porque a fé é isso, é a palavra Sim. que te sustenta, a palavra Sim. que você recebeu, ou você crê enquanto está dando certo, Sim. e aí você fala, é Deus que está fazendo, e diante dos Sim. primeiros desafios você muda e fala, Sim. Deus agora me deu uma outra direção. Sim. Porque eu também nunca vi Deus se enganar tanto como com algumas pessoas. Sim. Você encontra Sim. uma semana, Deus mandou fazer isso. Sim. Passou um mês, não, Deus agora mandou Sim. fazer isso. Então ele se enganou. É isso aí. Isso aí. Eu tive uma conversa com uma pessoa há pouco tempo atrás, ela falou assim, então eu falei, cara, mas um ano atrás você falou pra mim que isso é o que Deus tinha. Deus mudou de ideia ou foi você que mudou de ideia? Não, então... Não, é que Deus estava ocupado, não então sei. na hora ali ele falou comigo, mas era com outro. O anjo Não, se só confundiu. pode. Então é isso. Cara, Deus não Sim. muda. Sim. Então assim, eu acho que isso aqui é importante. Realmente, primeiro, quer saber o nível da sua fé? O quanto você acredita em Deus? Sim. Eu acredito, tá bom, então o quanto você obedece, o quanto você tem paciência, Sim. o quanto você tem resiliência Sim. diante daquilo que ele já falou que vai fazer. Sim. Mas ele ainda não fez porque você não está pronto. Sim. Ele não fez porque você não tem resiliência, Sim. não tem estrutura emocional, Sim. Sim. entendeu? Tiago, que fala que a fé sem obras é morta. Ou seja, eu acho que aquilo que a gente faz, na verdade, revela em quem cremos, ou no que cremos, né? Porque é muito fácil falar, você crê em Deus? Eu creio. Tá bom, mas me mostre, ele fala isso, né? Me mostre com as tuas obras, me mostre como você vive a tua vida. Aí é onde entra a questão da obediência, é quando tá tudo dando errado e você continua e permanece. Ou seja, eu vou continuar vivendo isso aqui, eu vou continuar fazendo, por quê? Porque eu creio, né? E se você pegar, exemplo, se alguém chegasse para você hoje e falasse assim, me mostra as suas obras, o que você teria para mostrar? O que você teria para revelar? Partindo do princípio que a fé sem obras é Sim. morta, tá bom, vamos lá, quais são as obras que você crê, tem? deixa eu ver. O que você tem para apresentar? Sim. Porque talvez Sim. você não tenha nada. Sim. No sentido que você passou um ano falando que você caminhou pela fé, mas você não tem uma obra para mostrar. Sim. Então é importante pensar sobre isso. Sim. O que você falou foi muito forte também. Sim. Muito bom. Entendeu? Bom demais. Então é isso, é o quanto realmente eu tenho fé, o quanto eu acredito. Se você tem fé e acredita, por que está agitado? Sim. Por que não descansa? Tá ansioso, tá preocupado, né? É isso, na verdade, a gente acaba revelando a nossa falta de fé no nosso dia a dia. As nossas preocupações, ansiedade, a maneira que a gente conduz a nossa vida, a gente está mostrando se temos ou não temos fé. Exatamente. Vamos lá. Falando sobre esse tema, lembrei você bateu de... palminha lá. Já. Você tá dando até palma. Pra desestressar. Eu lembrei de uma história com base bíblica, história de Jonas. Quando ele não obedece aquilo que Deus mandou ele fazer e ele foge, e aí entra a história da zona de expulsão. Isso sempre acontece ou às vezes Deus dá uma segunda oportunidade, tipo, vai cortando os caminhos, você tem que voltar, Sim. tem que ministrar para aquele povo. O que você acha Toda sobre vez isso? que a gente desobedece a Deus, a gente sofre. Uhum. Isso é inevitável. Não significa que obedecer a Deus você está livre de sofrimentos, mas obedecer a Deus te livra de sofrimentos desnecessários. Porque forte. tem coisa na vida que a gente tem que passar. Agora tem coisa na vida que a gente não precisava passar e a gente passa porque a gente desobedeceu. Eu acho que essa é a diferença. Jonas, ele iria sofrer em Nínive, onde ele iria sofrer. Mas ele não precisava ter ficado 3 dias dentro de uma barriga de um grande peixe, debaixo da água, pensando, vou morrer, né? Ou seja, ele passa um tipo de sofrimento que ele não precisaria passar, porque desobedeceu. Então acho que a desobediência nos coloca num lugar onde a gente se afasta de Deus e aí a gente vai ter que se virar ali sozinho e pedir perdão. Agora, graças a Deus, Deus é um Deus misericordioso, né? E toda vez, você vê Jonas quando ele clamou lá no profundo do mar, no ventre do peixe, clamou a Deus, Deus disse, vou te dar mais uma chance. Lembrou né? de mim, né? Sabia que Só que essa é a questão, sempre existe uma segunda chance, mas você não está livre da consequência do teu pecado. Essa que é a questão. Então assim, Deus te perdoa? Perdoa.
mas o teu pecado te trouxe sofrimento, você chorou. Ou seja, Deus deu uma segunda chance para Jonas? Claro que deu. Ele voltou lá e pregou, só que ficou no ventre do peixe, sofreu, achou que ia morrer, né? E na nossa vida, muitas vezes é exatamente o que a gente acaba enfrentando. Por desobedecermos, a gente acaba passando por situações desnecessárias que não precisaríamos passar. Mas mesmo assim, se é você que errou, existe graça e misericórdia de Deus, Ele te perdoa e te dá uma nova chance. E eu acho que a gente deve aprender com os nossos erros pra gente não errar de novo, né? Exatamente. Ou seja, com base no que você falou, se você, independente se você obedeceu ou não, o processo é inevitável. Sim. Só que se você obedece, o processo que você passa, ele te leva para um outro nível. É apenas uma preparação para algo maior. Sim. Quando você desobedece, o processo que você passa é para sofrimento. Sim. E o sofrimento muitas vezes deixa marcas. Sim. E você fica parado naquela fase. Sim. Porque olha quanto tempo Jonas perdeu. Sim. Dentro desse. Imagina esse processo aqui: barco, baleia, até ele voltar realmente para fazer o que Deus tinha pedido. O que me chama a atenção em Jonas é que em nenhum momento ele questiona Deus. Sim. Em nenhum momento ele falou, não vou. Se você pegar Moisés questiona. Sim. Por 5 vezes Moisés quis convencer a Deus que não era ele. Jonas não. Deus falou, tá bom. Fingiu que... vai fazer? Vou, tá bom. Saiu, mas foi pro lado errado, né? Entendeu? Deu um migué, né? Tipo assim, Deus tá ocupado, não tá vendo que ele mandou ir pra um lado, eu vou pra outro lugar. Ele quis dar uma despertinho, mas Deus tá vendo tudo, né? E é isso que às vezes, esse é um comportamento que às vezes a gente pode ter sem perceber. Sim. Deus tá falando e você não tá questionando, não tá falando que não vai, mas também não vai fazer. Sim. Eu acho que às vezes a gente... É a impressão que eu tenho, assim, né? A gente só quer ouvir de Deus o que a gente quer ouvir. Mas muitas vezes Deus tem não para nós. Talvez esse seja um dos maiores desafios, né? Porque quando você quer fazer alguma coisa, Deus diz sim, você falou, maravilha. Agora, a pergunta é quando Deus diz não. Sabe o que eu aprendi, Gui, na minha vida? O não, ele revela o que você carrega no coração. Sim. Porque existem muitas coisas que você nunca teve oportunidade de colocar para fora, mas quando você escuta o não, é a oportunidade. Sim. O não revela o nosso comportamento, o não de Deus revela o quanto você é obediente, o quanto você crê. Então, existe um poder muito grande no não. O não revela o que nós carregamos no coração. Sim. É muito fácil falar que eu sou seu amigo enquanto você fala sim. No dia que você fala não, eu mostrei o que realmente eu vim fazer ao longo desses anos todos do lado da pessoa, entendeu? É verdade. E aquilo, Jonas tentou dar uma migué, sofreu por conta disso. Então assim, acho que essas histórias nos ajudam. Eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho dúvidas que esse episódio vai impactar muita gente. Amém. Porque nós sentamos, né? Eu preparei ali o tema, mas assim, a linha que você trouxe diante da profundidade, diante do entendimento, com certeza Deus achou, eu sempre brinco, né? Deus te achou, irmão? Então, Deus achou várias pessoas nesse episódio. Amém. Só ali, ó, me achou aqui, teve muita coisa que você falou que, poxa, foi realmente bem profundo. Amém. Eu acho que a gente vai ter que gravar um outro depois, Varão. Tá bom. A gente faz. Depois da janta. Eu já vi que aqui dá pra gente explorar mais. Como a gente traz a Bíblia. Como o irmão veio tudo com base bíblica, eu falei, então vamos agora tem que vir mais afiado. Mas, irmão, obrigado, porque obrigado realmente, assim, foi muito bom esse episódio. Deixa eu te dar um conselho. Você que está assistindo pelo YouTube ou você que está assistindo ou escutando através do podcast. Este é um episódio que você precisa colocar sua família na sala e colocar e assistir junto. Porque a quantidade de direcionamentos, a maneira como Deus usou o pastor Gui aqui para trazer clareza e entendimento, esse é um episódio de família. Então, meu conselho para você que escutou pelo podcast ou assistiu pelo YouTube, novamente, faça com o caderno na mão. Você mesmo falou, e por isso que é importante anotar as promessas, mas é importante você anotar o direcionamento que Deus está te dando, porque isso aqui foi um direcionamento, um estudo. Então, anote para você poder refletir tudo que foi compartilhado nesse episódio. Irmão, obrigado mais uma vez. Uma honra. A honra foi nossa, contribuiu muito. Deus me achou aqui também. Já saio daqui com... Já vou até subir nos stories algumas coisas. Tive esse insight aqui. Soltar umas frases. Não, tô brincando. Esse episódio aqui, Deus falou muito com a gente. Amém. Quero te fazer um pedido também. Pegue esse link, compartilhe nos grupos.
Olha o impacto que você vai trazer na vida de uma pessoa quando você manda esse link e de repente ela começa a assistir e começa a ter clareza e entendimento sobre aquilo que realmente deve ser feito diante do que Deus tem para a vida dela. Então envie para o máximo de pessoas para que essas pessoas tenham esse entendimento, vidas sejam alcançadas, o canal também cresça, o canal crescendo, mais vidas são alcançadas, eu conto com a sua contribuição. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.